Olá! A história económica do Brasil é uma jornada e tanto, viu? A gente vai sair lá dos campos de cana-de-açúcar da colónia para chegar nas siderúrgicas modernas. É uma saga de transformação, de conflito e, acima de tudo, de reinvenção. Vamos nessa? Então, a grande questão que vai guiar a nossa conversa é esta: como é que um território que foi pensado e desenhado só para a extração de riquezas consegue quebrar essa lógica e se tornar uma potência industrial? É uma pergunta complexa. Vamos mergulhar nisso. Para começar, a gente precisa voltar lá no início, no projeto colonial português. É fundamental entender como o Brasil foi estruturado na sua origem. E a verdade é que o plano era claro: gerar lucro para a metrópole. O desenvolvimento da colônia em si, bem, isso não estava nos planos. E o nome desse modelo era Empresa Colonial Agrícola. Pensa nisso como um negócio, uma grande empresa mesmo. O objetivo era muito simples: produzir coisas de altíssimo valor, como o açúcar, que não podiam ser cultivadas na Europa, e mandar tudo de volta para a metrópole. O lucro, claro, ficava todo por lá. E esse sistema todo se apoiava em 3 pilares bem fortes. Primeiro, o latifúndio, ou seja, aquelas propriedades de terras gigantescas. Segundo, a monocultura, que era o foco total em um único produto, no caso, principalmente o açúcar. E, por fim, o motor que fazia tudo isso girar, o trabalho escravo, que mantinha os custos de produção baixíssimos de uma forma brutal. E, para amarrar tudo isso, existe o famoso Pacto Colonial. E olha, isso não era só um acordo econômico, não. Era uma verdadeira camisa de forças política. Basicamente, significava que a colônia só podia fazer comércio com Portugal. O objetivo era garantir que toda a riqueza fluísse numa única direção. Esse sistema do açúcar parecia que ia durar para sempre. Mas, de repente, um novo produto entra em cena e começa a reescrever as regras do jogo econômico. Estava começando a revolução do café. Olhem só para estes números. Eles contam uma história impressionante. Lá na década de 1820, o café era menos de 20% das exportações. Agora, avança um pouco no tempo, para a década de 1880. O salto, mais de 60%. E o açúcar e o algodão foram praticamente destronados. Uma virada de jogo total. Pois é, um novo rei foi coroado. O café não era só mais um produto. Ele se tornou o coração, o centro nevrálgico da economia brasileira da época. E esse novo rei literalmente mudou a cara do país. Foram construídos mais de 9.500 quilômetros de ferrovias até 1889. E para quê? Basicamente para levar o café das fazendas até os portos do jeito mais rápido possível. A riqueza do café estava literalmente construindo os trilhos de um novo Brasil. Só que esse império do café, com todas as suas ferrovias e sua riqueza, trouxe uma pressão social gigantesca. Essa nova economia precisava de uma nova força de trabalho, e a base de séculos de trabalho escravo começou finalmente a ruir. A abolição não aconteceu do dia para a noite. Foi um processo lento, gradual, um desmantelamento que levou décadas. Começou em 1850, com a proibição do tráfico de escravizados. Depois veio a Lei do Ventre Livre, em 71, até culminar na Lei Áurea, em 1888. Uma era, de fato, chegava ao fim. Então, como substituir essa mão de obra? A primeira tentativa, o chamado sistema de parceria, foi um desastre. Era super explorador, basicamente prendia os imigrantes europeus em dívidas. Não deu certo. O modelo que vingou foi o sistema de colonato. Aqui, o Estado ajudava a pagar a viagem e oferecia um misto de salário como parte da colheita, o que finalmente criou um caminho viável para o trabalho livre. O império do café parecia invencível, certo? Mas uma crise mundial estava prestes a quebrar essa ilusão e forçar o Brasil a se reinventar mais uma vez. Essa é a grande ruptura de 1930. 1929. O mundo quebra, a Grande Depressão explode e atinge em cheio a economia global. E a demanda por café? Despenca. O economista Octávio Henry resumiu isso perfeitamente. A crise foi um choque de realidade brutal. Todo mundo, do fazendeiro ao trabalhador, percebeu na pele que uma economia que depende só de exportação é frágil demais. E foi essa crise que forçou o nascimento de uma nova ideia:
a industrialização por substituição de importações. A lógica era bem direta. Se exportar não dá mais dinheiro, então vamos ter que começar a produzir aqui dentro o que a gente comprava de fora. Chegou a hora do Brasil fabricar seus próprios produtos industriais. E a Era Vargas botou esse plano para rodar. O poder foi centralizado e o foco da economia mudou de vez da agricultura para a indústria. O Estado passou a intervir diretamente, criando conselhos para gerenciar setores-chave e lançando planos enormes para construir as empresas estatais e a infraestrutura que a indústria pesada precisava. As sementes que foram plantadas na Era Vargas começaram a florescer nas décadas seguintes. A industrialização deixou de ser só uma resposta a uma crise e se tornou o grande projeto nacional. O objetivo agora era forjar uma nova identidade para o Brasil. E isso chegou no seu auge com o plano de metas do presidente Juscelino Kubitschek. O lema se tornou lendário. 50 anos em 5. Foi uma corrida acelerada, com foco em energia, transportes e indústria pesada, para jogar o Brasil de vez na era industrial moderna. E os resultados foram impressionantes. Os números mostram essa virada em só 40 anos. Em 1919, a indústria brasileira era focada em coisas simples como tecidos. Já em 1959, a produção de bens duráveis, bens de capital, bens intermediários, que são os tijolos de uma economia industrial complexa, tinha explodido. A transformação era real, era inegável. E assim, dos canaviais às siderúrgicas, o Brasil construiu uma nova economia numa velocidade impressionante. Mas isso deixa uma pergunta fundamental no ar. Qual foi o preço dessa velocidade toda? Quais foram as consequências, a longo prazo, de uma transformação tão rápida e tão centralizada pelo Estado? Fica a reflexão.